Vamos tratar então da doutrina da igreja, dos ensinamentos da igreja. Algumas perguntas você já fez aqui. Padre Paulo, por exemplo, a Almira Miranda, ela é nossa sócia, inclusive. Muito obrigado, viu, minha querida? Ela quer saber sobre o ensinamento da igreja sobre o purgatório. A pergunta dela é interessante. Ela quer saber como é que a igreja concluiu que existe o purgatório. Bom, veja, o que acontece é o seguinte: existem alguns sinais dessa realidade do purgatório já na Sagrada Escritura, não é? Em parábolas de Jesus, por exemplo, em que Jesus diz que a pessoa será jogada no cárcere e não sairá de lá até que não pague o último centavo. Existe uma outra passagem de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano, não é? Em que São Paulo fala, agora o capítulo, talvez eu esteja equivocado, mas São Paulo fala claramente de que a obra de cada um será provada no fogo, não é? Então, são realidades que estão lá na Sagrada Escritura, em primeiro lugar. Segunda coisa, a igreja, ela crê também que nem tudo precisa estar claramente na Bíblia, além do mais. Porque é a igreja quem nos dá a Bíblia. Nós recebemos a Bíblia, ela é a palavra de Deus que vem do céu, mas nos vem através da igreja. Por quê? Porque foram membros da igreja que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, não tem dúvida, mas foram membros da igreja. E foi a igreja, com a assistência divina, quem discerniu quais os livros que faziam parte da Bíblia ou não. Então, nós, na verdade, precisamos, em primeiro lugar, crer na igreja. E o que é esta igreja que nos deu a Bíblia, que nos deu os 7 sacramentos, que nos dá a doutrina, nos ensina? Desde o início, a igreja sempre teve a prática de rezar pelas pessoas falecidas. Que a nossa oração, ela, de alguma forma, ajuda estas pessoas falecidas. Por quê? Porque não é morreu, já está tudo decidido. Morreu, a pessoa, ela se apresenta diante de Deus, acontece a decisão da sua vida, mas se ela não estiver pronta para isso que ela está decidindo, ela decide ir para Deus, mas não está pronta. Então ela tem que se purificar. E a igreja crê que nós podemos rezar por essas pessoas para ajudá-las. Então, vejam, nós temos o fundamento da Escritura, mas o fundamento maior é a fé da igreja. A igreja desde sempre teve esta prática de rezar pelas pessoas falecidas, e isso a gente tem documentação farta, não é? Você pode ir lá nas catacumbas cristãs, não é? Onde estavam os primeiros cristãos lá sepultados, e você vê pequenas orações escritas pelos defuntos, lá no túmulo dos cristãos. Quer dizer, antes de nós termos Bíblia clara, né? Quais são os livros da Bíblia? Não sei, mas a gente sepultava ali, e os cristãos faziam isso, rezavam, né? Depois, as orações na missa pelos defuntos. Quer dizer, uma prática, nós temos aí uma prática da igreja de 2000 anos. Então, não há dúvida nenhuma, é doutrina da igreja, inquestionável, que a pessoa, uma vez que ela está salva, não está necessariamente no céu. Não sei se dá para entender isso. Às vezes as pessoas acham que purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Não é verdade. O purgatório é um lugar onde vão as pessoas que já estão salvas. O purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Ninguém do purgatório vai para o inferno, não tem perigo. Já está salvo. Só não está pronto para entrar no céu. Então, digamos assim que a ideia é que o purgatório é o vestíbulo do céu, ou seja, um lugar onde você se prepara para entrar para o céu. Onde você, digamos, põe a roupa do banquete para poder entrar na festa. Você se prepara. Então a igreja crê isso, que as pessoas salvas não estão necessariamente no céu. Nós podemos ainda rezar por elas num estado que é um estado temporário.
Portanto, nós sabemos que não é para sempre. Purgatório não é para sempre. Não existe purgatório eterno. Purgatório um dia acaba. Pode ser cumprido, né? Mas um dia ele acaba. A Leila tem pergunta para o professor Felipe, e logo em seguida ela faz também outra pergunta para o padre Paulo Ricardo. Vamos lá, Leila. A pergunta veio pelo e-mail. O nome dela é Leila, de Guaratinguetá. E ela pergunta o seguinte: qual é o intuito da oração pronta? Qual o objetivo do terço? Não consigo entender o porquê de rezar o terço, já que é uma oração repetitiva e acaba se tornando automática conforme as Ave-Marias vão sendo rezadas. Não é melhor orar dialogando com Maria? Se posso conversar com a mãe, por que ficar repetindo uma oração pronta 50 vezes? Eu me lembro que na encíclica que o Papa escreveu sobre o Rosário, ele diz assim, por exemplo, que a Ave Maria, ela não é uma oração mariocêntrica, não, ela é cristocêntrica, ela não é centrada em Maria, ela é centrada no Cristo. E o Papa está dizendo uma coisa muito importante, nota que coisa interessante, a Ave Maria, ela gira em torno de uma palavra. Que palavra é essa? Jesus. É a palavra que está no meio da Ave Maria. O Papa diz como se fosse uma dobradiça em torno da qual a Ave Maria gira. Ave Maria, cheia de graça, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria. Então, quem é glorificado em cada Ave Maria é Jesus, através da sua mãe, da glória que ele quis dar à sua mãe. Então, são 50 vezes, como você reza o glória, que dá glória à Santíssima Trindade, você mais de 50 vezes está glorificando Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ora, é uma oração de louvor, de glória, de exaltação. Tá? Ora, então, quando nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora e pedimos pelo terço, nós estamos fazendo a oração mais poderosa de intercessão que pode ser feita. Todos os santos e santos doutores, santos padres, são unânimes em dizer: não há intercessão no céu mais poderosa do que a da Mãe de Deus. Porque ela é Mãe de Deus. E nós dizemos 50 vezes, Santa Maria, Mãe de Deus. Não tem ninguém mais importante para você invocar ao lado de Deus do que a Mãe dele. Rogai por nós, pecadores. Agora, quer dizer, então é uma oração, eu diria assim, bombástica. É uma oração que detona o mal, que tem poder extraordinário. Mas é preciso experimentar isso. Né? Mas eu queria que o padre Paulo dissesse alguma coisa sobre isso, que deve ter mais coisas que eu não tenho dito aqui. Eu acho que o principal para responder, né, essa pergunta da Leila é o seguinte: Leila, o problema maior é de atitude diante das coisas que a igreja propõe. O que é que eu vejo em você? Eu vejo uma pessoa de boa vontade que está procurando a verdade. Mas em questões de religião, a gente tem que procurar a verdade com uma atitude diferente de quando a gente, por exemplo, procura na ciência ou procura na filosofia. Quando você está procurando a verdade no campo científico, o que vale é o argumento, né? Ou seja, é evidente. Então, se você tem um bom argumento, você acredita na coisa. No campo da religião, a coisa é diferente. Pode ser que a sua cabeça não entenda muito a razão, mas por causa das pessoas que estão te dizendo aquilo, você lança as redes. É a atitude de São Pedro para Jesus. São Pedro tinha a racionalidade dele, ele era pescador, ele entendia daquele negócio. Né? Disse: olha, Jesus, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Agora, por causa da tua palavra, eu vou jogar as redes. Por respeito a quem está falando. Não vai dar certo, mas eu vou jogar a rede. Jogou a rede e veio o peixe. Então, veja, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, quando era mais novo, meio racionalista, né? Jovenzinho racionalista, eu também tinha uma certa birra com o terço. Né? Eu dizia: não, pera lá, eu sou padre, espiritualidade litúrgica, né? Para mim é muito mais importante eu rezar a liturgia das horas, né? Eu estar com a liturgia da igreja, porque afinal das contas, o terço foi uma invenção recente, né? O terço é a invenção desse segundo milênio, afinal, todo o primeiro milênio nós vivemos sem terço, para que é que nós precisamos de terço? Aí foi que eu parei e vi que naquela minha atitude eu estava errado. Porque, veja por exemplo,
todas as aparições marianas, todas as aparições marianas mais recentes. Se tem uma tecla que Nossa Senhora insiste, como se fosse um sambinha de uma nota só, a tecla que Nossa Senhora insiste é a récita do Santo Rosário. Ora, Nossa Senhora falou, homens e mulheres muito mais santos e sábios do que eu obedeceram, deve ter alguma verdade aí que eu não estou enxergando. E foi isso que me dobrou. Foi isso que me dobrou ao terço. Não foi nenhum raciocínio, não foi nenhuma argumentação de chegar e dizer, o terço é importante porque... Não. O terço é importante porque estão me dizendo que é importante. Gente mais santo, mais sábio, mais inteligente do que eu, que está no céu, Nossa Senhora veio aqui dizer que isso agrada ao coração dela. Homens e mulheres santas se santificaram na escola do terço, então aí deve ter alguma coisa que eu, na minha limitação juvenil, não estou entendendo. Me dobrei. E uma vez que a gente começa a praticar, uma vez que a gente começa a recitar o texto, a gente descobre as razões que são razões do coração. Entende? Porque o terço, ele é também uma grande meditação dos mistérios de Cristo e da Virgem Maria. A Ave Maria, ela é uma música de fundo, não é? Então, quando você recita, por exemplo, hoje, os mistérios dolorosos, não é? Você está lá e você faz uma meditação. Durante o espaço de 10 Ave Marias, Jesus que agoniza no Horto das Oliveiras, primeiro mistério. Então, aquela Ave Maria, ela é como uma música de fundo, em que você tem diante dos seus olhos aquela realidade de Jesus que agoniza. A Virgem Maria ali com você, contemplando o mistério da salvação. O que é que está acontecendo ali? Eu não sei, nem eu entendo. Mas, pela récita do Santo Terço, os céus e a terra estão se unindo. Nossa Senhora insistiu tanto, então isso é muito importante. E a gente obedece.